Como lidar com a ansiedade? Mais uma live para a gente entender as raízes da ansiedade. Eu já vou começando aqui, porque depois essa live vai ficar salva e eu vou colocá-la lá no YouTube para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação. Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando sobre algo que atinge muito a população brasileira, né? E as pessoas pensam que a ansiedade é uma coisa normal. Só que a ansiedade não é uma coisa normal. A ansiedade é comum, é diferente, tá? Tem muita gente sofrendo de ansiedade e ela é comum, porque o normal é a gente ser saudável. Normal é ser saudável. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que nós estamos começando a se acostumar com a ansiedade, a ficar com ela, né? E não tem necessidade, não precisa disso. Você pode viver de uma maneira melhor, só que o que acontece? Quando você está há muito tempo sofrendo de ansiedade, você começa a acreditar que você é desse jeito, que você é uma pessoa que tem pensamentos negativos, que você é uma pessoa que se sente mal, que você é uma pessoa inferior, que você é uma pessoa incapaz de realizar uma mudança, que você não vai conseguir viver de uma maneira diferente, porque vai mexendo não só com o que você pensa, com o que você sente, vai mexendo até no seu fisiológico, porque a ansiedade ela desgasta a gente no corpo, né? Ela vai para o corpo também. Então, a gente precisa aprender sobre a ansiedade e entender como que a gente faz para ressignificar e tratar direto na raiz, para não precisar viver de uma forma sobrevivendo, na verdade, né? Literalmente, por quê? Como que é a ansiedade no cérebro, tá? A ansiedade, ela é um sintoma do medo. E tem muita gente que não sabe disso. E algumas pessoas devem estar falando assim, imagina, mas eu não tenho medo de nada. Mas esse medo, ele pode ser inconsciente. É aí que tá. Então, a ansiedade, ela é um sintoma do medo. Significa que, talvez lá no fundo do seu inconsciente, lá no fundo do seu coração, você tenha medo de algo. E não precisa ser algo lógico, não precisa saber exatamente o que é. Talvez você nem saiba que tem medo, você acha que tem só ansiedade. Tá? Mas a ansiedade, ela é sintoma. E quais que são os sintomas da ansiedade em si? Porque tem gente que tem ansiedade e nem sabe que tem. Às vezes vive no meio ou dentro da família as pessoas já estão ansiosas e a pessoa começa a acreditar que isso faz parte da personalidade dela. Tem um caso interessante que eu fui tratar de uma mulher e quando eu falei para ela da gente tratar a ansiedade, ela disse para mim, não, mas eu não quero deixar de ser uma pessoa que faz as coisas, que conversa com todo mundo, que faz uma coisa, faz outra, tá sempre se movimentando. Como se a ansiedade fizesse parte da personalidade dela. E eu tive que explicar para essa cliente que os sintomas de ansiedade são uma coisa e a personalidade dela é outra. Então, é possível você tratar a ansiedade e continuar sendo uma pessoa ativa, que tem atitude, que tem disposição, que conversa, que dá risada, né? Enérgica, disposta, motivada. Não tem a ver. Quando a gente fala de tratar a ansiedade, a gente está falando de você ressignificar o como você pensa para que isso não te judie tanto mais. De ressignificar o como você se sente para você não ficar se sentindo mal. Você pode se sentir bem e fazer a mesma coisa que você já faz. Não precisa se sentir mal para fazer as coisas, entende? E é difícil das pessoas pensarem nisso porque
A ansiedade ela é tão desgastante e às vezes ela tá tanto tempo acompanhando a pessoa que ela já não consegue se imaginar de outro jeito. Ela já não acredita que é possível, porque provavelmente já tentou várias coisas, né? Tem muita gente que sofre de ansiedade, já tentou meditar e não sentiu melhora. Já tentou fazer terapia e talvez não sentiu melhora. Já tomou medicação, mas quando tira, quando vai para o desmame, volta tudo de novo. Por que isso acontece? Porque não foi tratada a raiz da ansiedade, tá? Então, não é que a terapia não funcione, não é que a meditação não funcione, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas, né? Não só uma única coisa. Entenda que nós não somos só o nosso psicológico, nós não somos só o nosso emocional, nós não somos só um corpo físico, nós somos um conjunto de coisas, né? Nós temos órgãos, células, tudo ali cumprindo a sua função. Então a gente tem que cuidar de tudo um pouco para que a gente se harmonize e consiga viver bem. Entende? Então, quando a pessoa está muito tempo ansiosa, ela sente que já tentou de tudo e que nada resolve. Porque ainda não tratou a raiz. Ela ainda não encontrou o que ativou no cérebro dela essa automatização, que é a ansiedade. Porque a ansiedade ela é um processo automatizado. Então, como é que isso funciona? O nosso cérebro, ele cria associações, tá? E quando algo acontece e a sua parte instintiva se sente ameaçada de alguma forma, ou sente que você está correndo algum risco, algum perigo, algo que possa te prejudicar, o cérebro interpreta isso, né, como um perigo real e ele vai criar um mecanismo automático para que você evite passar por isso de novo ou pela primeira vez, porque às vezes se desenvolve ansiedade também observando outras coisas, né? Não necessariamente você tem que passar por algo para desenvolver uma ansiedade. Às vezes o que você assiste, as histórias que você ouviu, algo que você presenciou talvez na sua infância, isso pode também enraizar uma ansiedade dentro de você. Então, o nosso cérebro ele faz isso automaticamente. Não é algo que a gente pensa para fazer, tá? É um processo automático. Vamos pensar o seguinte: se você for e colocar o dedo na panela quente, automaticamente você tira a mão, o dedo da panela quente, não é? Porque é o seu instinto que te protege automaticamente. É a mesma coisa. Depois que você tirou o dedo, que você percebe que queimou, que você pensa, queimou. Mas o movimento de tirar veio antes. Essa é a nossa parte instintiva. É o nosso cérebro que tem uma parte que quer proteger a gente, que quer que a gente sobreviva. E esse instinto de sobrevivência que a gente tem, ele tá desde os primórdios, desde que a gente era da selva, da floresta. Porque era importante ter esse instinto automático para sobreviver. Porque vinha a onça, porque vinha o tigre. Então, a ansiedade fazia com que a pessoa ficasse em alerta, ficasse prestando atenção, ficasse pronta para fugir, para lutar, para congelar e se fingir de morto, que também é um processo. Então, a ansiedade faz isso com a gente, não faz? Ou a gente paralisa, tem gente que paralisa e não consegue, quem tem síndrome do pânico é um exemplo disso. Ou você faz alguma coisa, ou você foge, né? Então, isso é do nosso instinto, vem lá de trás. O nosso cérebro, ele mudou, mas mudou muito pouco. Ele continua com a mesma funcionalidade e funciona. O objetivo, né, a intenção é positiva, de te fazer proteger. Mas a gente não tá mais na selva, a gente não tá mais na floresta, não tem mais onça correndo atrás da gente. Então, por que a gente tá com tanta ansiedade?
Por que estamos sofrendo com ansiedade? Porque existem outros perigos para o nosso cérebro, né? A gente tem os boletos, a gente tem principalmente um instinto, uma necessidade de pertencer, o pertencimento. Pensa só, na época tinha-se que andar em bandos, porque era mais fácil para sobreviver. E hoje não é muito diferente, apesar de toda a tecnologia, de todo o acesso que a gente tem. Você pode ser uma pessoa super independente que mora sozinha e não precisa de ninguém, apesar que todos precisamos de todos, né? Você não faz a sua própria comida, você não faz a sua própria energia, você não fez o seu próprio celular. Então nós temos dependências entre os seres. Mas vamos supor que você é uma pessoa independente. E até aí tá tudo bem. Mas existe dentro da gente uma necessidade de pertencer. Porque para o instinto, pertencer significa mais chances de sobreviver. E é por isso que, por exemplo, pessoas que vivem num relacionamento ou numa família que às vezes é disfuncional, desenvolvem ansiedade. Porque está mexendo com o instinto, ela não consegue se sentir pertencente. E eu decidi fazer essa live porque eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava tendo crise de pânico. E eu fiquei tentando entender, né, o que estava acontecendo e tal. E eu percebi que foi uma pessoa que ela se dedicou muito para a família. Ela já olhava muito mais para o bando. Ela cuidava do bando dela, da família dela, estava ali disposta, estava ali comprometida. Só que os filhos cresceram e foram para a vida, processo natural, certo? Mas e agora? E talvez, né, essa parte instintiva se sente abandonada, se sente sozinho. Se você conversar com uma pessoa que sofre de ansiedade, que tem transtorno de ansiedade, é interessante, né? Porque mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você tem que lidar sozinho com o processo de ansiedade. A sensação, principalmente quem tem síndrome do pânico, que é um pico altíssimo de ansiedade, onde a pessoa sente que ou ela vai morrer, ou alguém vai morrer, ou algo muito ruim vai acontecer. É um desespero porque o cérebro já identificou algo, inconscientemente ele percebeu algo, e já começou a rodar todo um processo de sobrevivência, a pessoa está no pico de sensação, né? Então ela entra num estado gigante de ansiedade e ela paralisa. Ela não consegue explicar. Uma pessoa que ela tá no meio da crise de pânico, não adianta você chegar para ela e falar assim: fica calmo, respira, tá tudo bem, não tem nada acontecendo, nada vai acontecer. Não adianta você falar isso pra ela, porque todo o corpo dela já tá tomado pela química. O pânico não começou ali na hora que ela fala: tô passando mal, algo ruim vai acontecer. Ele já estava acontecendo antes. A ansiedade não é diferente. Vocês pensam que a ansiedade é só na hora que dá a batedeira? Na hora que dá o medo? Na hora que a cabeça começa a rodar? Não. A ansiedade, ela tem um processo. Só que muitas vezes você não percebe. Não percebe que já está respirando rápido. Não percebe que já está com o ombro tenso. Tá com a mandíbula, com o maxilar tenso. Não percebe que já está excessivamente preocupado com as coisas. E aí começam a vir sintomas mais pesados de ansiedade, que é quase que o seu corpo pedindo para você: pelo amor de Deus, presta atenção em mim. Porque hoje em dia, a gente está muito ocupado olhando para fora, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família, tem que é uma lista. E qual o momento que se olha para dentro?
Você falar para uma pessoa, olha, você tem que tirar um momento para prestar atenção em você, ela faz o contrário, ela foge. Por quê? Porque já tem muita coisa lá dentro que tá mal resolvida. É difícil de olhar, dá mal-estar, dá pensamento ruim, decisões que precisam ser tomadas, atitudes que precisam ser tomadas, e ela entra no estado de fuga, né? Então, começam a vir outros sintomas piores, que é quase que o seu corpo pedindo socorro para você se reencontrar, para você cuidar de você, porque provavelmente o nível de estresse já tá alto, tá? Porque a gente tá falando, quando a gente fala de ansiedade, ansiedade não é ter pensamento negativo. Tem gente que acorda no meio da noite passando mal. Não tem a ver só com pensamento negativo. Porque ela tava dormindo e acordou com pânico. E aí? Ela não tava pensando algo negativo. Mas talvez no processo da semana teve coisas negativas que aconteceram. Teve pensamentos, né, de cobrança, de autocobrança, de medo, de insegurança. Em vez de falar medo, vamos falar insegurança, né? Fica mais fácil de identificar, porque medo é uma palavra pesada, as pessoas desconhecem que tem medo das coisas. Desconhece. O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de ficar só, o medo de perder, o medo de morrer. Talvez você não entre em contato com esse medo constantemente, conscientemente, mas ele tá aí. Todos nós temos medos diferentes em níveis diferentes, tá? Então a ansiedade ela não tem a ver só com algo específico, geralmente é multifatorial. E é necessário olhar para isso com carinho, é necessário a gente olhar para isso com empatia, porque é extremamente desgastante viver com ansiedade. Cansa. Às vezes a ansiedade ela é tão forte, ela já tá ali há tanto tempo que ela começa até a somatizar no corpo. Com alergias de pele, com queda de cabelo, com... tem gente que rói unha, tem gente que começa a arrancar cabelo da cabeça, tem gente que desenvolve compulsão alimentar. Né? O que que acontece? A pessoa ela começa a se sentir mal, quando ela começa a perceber que tá vindo a ansiedade, ela corre pro celular, para mexer, para um vício. Ela corre pra comida. Nossa, deixa eu beliscar, deixa eu comer uma coisa gostosa. Porque tá com alguma inquietação por dentro. Só que pra gente olhar pra dentro tem que ter coragem, né? Não é fácil. Só que é menos difícil do que conviver com a ansiedade para sempre. Porque quanto menos autoconhecimento você tem, quanto menos você olha para o que você sente, para que o seu coração te guie na vida, com razão, claro, você tem que ter inteligência emocional, gerenciamento emocional, claro, né? Mas quanto menos você olha para dentro, mais isso vai acumulando. E mais você vai percebendo as coisas de uma maneira maximizada, como se fosse muito mais difícil do que é. E vai criando, às vezes, crenças de escassez, insegurança, medos. Será que alguém vai me querer? Será que eu vou ser traído? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ter uma doença? Isso começa a literalmente transtornar nossa vida, porque a pessoa não consegue ter um minuto de paz. Às vezes é pensamento, né? Eu tenho as contas para pagar, e se não der certo? Eu não tô fazendo o suficiente, muita autocobrança, muita autocrítica. Eu sou burra, eu não presto, eu não faço nada direito, bem que falaram, eu não vou dar certo na vida, eu não sou competente. Medos, né? Às vezes não tem pensamento, a pessoa
às vezes ela tá mais focada em resolver o que ela acredita que são os problemas dela, mas a ansiedade, ao invés de vir em pensamento, vem em sensação física. Aí a pessoa, de repente, ela começa a sentir algo no peito e ela corre pro hospital achando que vai ter um infarto. Ela corre achando que vai ter um infarto, os médicos vão, colocam lá, mede tudo. Não, seu coração tá ótimo. Você teve uma crise de ansiedade. Porque já chegou no físico, né? A ansiedade chegou num ponto que tá afetando a fisiologia. Aí a pessoa desenvolve gastrite nervosa. Olha o termo, gastrite nervosa. Então, gente, o nosso cérebro ele vai criando associações e que não necessariamente isso tem uma lógica clara para quem é leigo, para quem não estudou como o cérebro funciona. Então, eu vou contar uma história para vocês terem noção de como que o nosso cérebro funciona nessas associações. Teve um caso muito interessante do congresso de hipnose que eu participei, que foi o seguinte: a mulher ela tinha crise de ansiedade quando ela via a árvore. E aí, vocês já tiveram crise de ansiedade vendo árvore? E aí foi se investigar com hipnose, como assim, né? Ver uma árvore e tem crise de ansiedade? E aí percebeu que ela também tinha crise de ansiedade quando via a carroça. Depois percebeu que ela tinha crise de ansiedade quando via o cavalo. E aí chegaram na raiz. O que aconteceu em relação a cavalo? Ela foi num sítio passear, andar a cavalo. Só que essa moça, ela caiu do cavalo. E quando ela caiu do cavalo, o cavalo quase pisou na cabeça dela. O instinto dela entendeu que cavalo era perigoso para ela sobreviver. E criou-se um trauma. E aí, ela não podia ver cavalo que dava crise. Só que a carroça puxa o cavalo. Então, quando o cérebro começou a perceber que carroça puxava cavalo, começou a ter crise de ansiedade quando via carroça. A carroça não é perigosa, mas se tem carroça pode ter cavalo. Então, ativa a ansiedade se ver carroça. Automatizou. E aí a carroça parava embaixo de árvore. A árvore, ela não é um perigo real, né, gente? Mas o cérebro associou. Se tem árvore, pode ter carroça. Se tem carroça, pode ter cavalo. Se tiver cavalo, a gente tá em risco. E pronto. Imagina só como que essa mulher fazia para sair de casa, né? Porque a árvore a gente vê em vários lugares. E aí a pessoa tava ali tendo crise de ansiedade, provavelmente perguntava para ela, mas você tá ansiosa com o quê? Não sei. Não sei. Porque a gente não tem que saber as associações que o cérebro vai fazendo. É automático, é inconsciente. Muito do nosso processo de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de quem tem transtorno de ansiedade, são essas associações que vão criando. Às vezes um cheiro de algo pode te remeter a uma situação que te aconteceu quando você era criança e você se sentiu acuado. Às vezes um tom de voz, às vezes o cheiro da bebida, do álcool, porque talvez seu pai era alcoólatra, sabe? Ou brigas, conflitos. Nossa, eu não posso ver conflito, eu não posso brigar. Tem gente que evita conflito, porque tem coisas que a gente precisa resolver. Não que tenha que ser com conflito, claro. Mas a pessoa evita, ela se anula. Ela deixa de resolver, deixa de falar, porque eu tenho que evitar o conflito. Isso tudo inconsciente, tá, gente? Porque lá atrás, quando ela era pequenininha, viu os pais brigando. Muito. E para ela, criança, ela depende dos pais para sobreviver. Gente, uma criança não tem como ela fazer dinheiro sozinha, não tem como ela ir tomar remédio sozinha, não tem como ela sair sozinha no hospital se ela estiver doente. Geralmente a criança, ela precisa de 2 adultos ali, né, de alguém responsável para auxiliar ela nesses processos. Então ela sabe que ela não pode fazer as coisas sozinha. E ela vê quem poderia estar cuidando dela brigando. O inconsciente cria um registro de: e se separarem, o que vai ser de mim? E se
não der certo? E se eles me abandonarem, o que vai acontecer comigo? Às vezes por briga. E às vezes os pais brigaram, assim, uma coisa boa, passou, né? Conversaram, resolveu. Mas fica o registro lá no inconsciente do bando se desfazendo. E um bando desfeito, o risco de sobrevivência é menor para a nossa parte instintiva. Então, quando eu falo de ressignificar, são várias coisas que a gente pode ressignificar, né? E esse pertencer, pra gente, é muito importante. É por isso que tem muita gente que tem medo, por exemplo, da rejeição, né? Tem muita gente que é inseguro, não consegue ir atrás da vaga de emprego que quer, não consegue ir atrás da pessoa que quer, não consegue ir atrás das amizades que quer, dos sonhos que quer, de realizar um hobby, um objetivo, porque tem medo de ser rejeitado. Por quê que tem medo de ser rejeitado? Porque quem é rejeitado não pertence, não se sente pertencente ao grupo, não se sente pertencente ao bando. E a dor da rejeição, ela atinge a mesma área do cérebro de uma dor física. E as crianças, quando ela se sente rejeitada de alguma forma, a dor é real. Talvez hoje, com a consciência que você tem, com a maturidade que você desenvolveu, você olhe para o que te aconteceu e pense, imagina, mas todas as famílias brigam, a professora fala as coisas mesmo para os alunos, tem que fortalecer, foi besteira. Ok, você está falando com a maturidade que você tem hoje, mas o registro que fica no inconsciente é de como você se sentiu naquela época. Então, se você era criança, a professora falou para você ir lá ler alguma coisa lá na frente, ou ler para todo mundo ouvir, e você estava se sentindo inseguro, você não conseguia, você gaguejou, você errou, levou um esporro, alguém riu, você se sentiu mal de alguma forma, esse é o registro que vai ficar. E aí o cérebro vai criando associações. Nossa, eu fui rejeitado pela turma. Aí você chega lá, você se apaixona por alguém, não dá certo, fui rejeitado de novo. Aí você vai fazer uma prova, não passa, não deu certo de novo. E aí vai criando associações e começa a crescer uma insegurança dentro que você... Meu Deus, por que eu me sinto tão inseguro? E você não faz ideia que foi uma construção de gota em gota, porque de gota em gota a gente faz um oceano. Então essas feridas emocionais que a gente teve ao longo da vida, elas precisam ser revistas, elas precisam ser tratadas. Porque senão é como se fosse assim, machuquei meu braço, cortou meu braço, uma ferida emocional, cortei. Aí eu vou sair ali na rua, vou ali na academia, o professor pega no braço de todo mundo, na hora que pegar no meu vai doer. E de duas uma, ou eu vou me afastar, ou eu vou brigar, ou eu vou chorar, mas vai doer. Mas por que no outro não doeu e em mim dói? Porque não tratou. É por isso que aí a parte de relacionamento num geral, tá, gente? Eu não tô falando só de relacionamento afetivo, mas relacionamento num geral fica comprometido por causa das feridas emocionais. Por causa de tudo que você passou. Cada memória que você tem. Bárbara, eu vou ter que fazer terapia para ressignificar todas as memórias? Não, não precisa ressignificar todas. Mas a gente precisa identificar quais são os pontos mais importantes, aquilo que causou mais impacto, e vai rolando o efeito dominó. Mas, se você não olha para isso, não sabe quem você é, não sabe o que você quer, se você não tem autoconhecimento, sua autoestima tá baixa, você não se sente merecedor de algo melhor, não se sente merecedora de conquistar o que você quer, tem medos, insegurança, vai ser o tempo que vai resolver. O tempo ele não resolve, o que resolve é quando se ressignifica. Então, como que a gente faz para lidar com a ansiedade? A gente precisa começar a reajustar algumas coisas, porque hoje, com a programação neurolinguística, PNL, que é fantástica, a gente já percebeu, descobriu que não precisa descobrir a causa. Olha que interessante, não precisa.
desde que você saiba o que você quer pra frente, daqui pra frente. Então, comece a pensar em quem você quer ser. Se você quer ser uma pessoa calma, como que é esse calma? Se você quer ser uma pessoa mais corajosa, como especificamente você quer ser corajoso, corajosa? Modelos. Se você fala assim, não sei, eu não consigo, então busque modelos, porque o importante é você começar a já imaginar quem você quer ser. Vocês já devem ter ouvido falar algo do tipo, finge até que dá certo. Eu não gosto da palavra fingir porque soa como fake, né? Soa como algo fraudulento, algo, né? Não fica legal. Eu gosto da palavra treino. Treine até que você seja. Ah, mas eu não consigo. Sim, aí você vai treinando até dar certo. Até você conseguir. Não é o que você realmente quer para sua vida? Então treine. Como que você quer pensar a partir de hoje? Não é uma resposta que você vai achar fácil. Você vai ter que pensar o que você quer pensar. Talvez leve um tempo e tá tudo bem. O importante é que você já comece a ressignificar a si próprio. Dá pra fazer, dá pra fazer. E se você acha muito difícil, não tá conseguindo sozinho, obviamente, sugestão você procurar um terapeuta da sua confiança para te ajudar nesse processo, porque facilita, né? Pega um atalho, vamos dizer assim. Mas eu tô aqui para falar como lidar com a ansiedade, né? Então, começa assim. Como que você gostaria de pensar no seu dia a dia? Quais os pensamentos que você gostaria de ter? Quais imagens mentais você gostaria que aparecesse para você? Como que você gostaria de pensar? Você gostaria de ser uma pessoa que pensa em coisas tranquilas? Ou você gostaria de ser uma pessoa que pensa em coisas divertidas? Você gostaria de ser uma pessoa mais criativa? Como que é que você gostaria de pensar? Tá? Começa por aí. Segundo ponto, como você gostaria de se sentir? O seu eu ideal do futuro, que você quer ser. Lá, o ideal do futuro. Como que ele se sentiria se não tivesse ansiedade? Ele se sente mais disposto, mais disposta, se sente segura? Como que é essa segurança? Como que é a sensação no corpo? Porque você já sabe como é que é a sua ansiedade. Quais são as tensões que você tem, os mal-estares que você tem, os tipos de pensamentos que você tem. Então, se não tiver isso, vai ser como? Porque não adianta você dizer, eu não quero mais ser ansioso, eu só não quero mais sofrer com ansiedade. Porque a gente não entra num táxi, num Uber, e fala pro motorista assim, eu não quero ir para São Paulo. O motorista vai ficar assim, tá. E aí ele vai te levar para onde? Então é importante saber o que você quer, né? Porque aí você fala, não quero ir para São Paulo, aí sei lá, o motorista te leva pro Nordeste, você não gosta de calor. Te leva pro Sul, você não gosta de frio. E aí? Então tem que saber o que você quer. É fácil? Não. É um processo. Você tá tanto tempo, às vezes, sofrendo com ansiedade, que você não, nem sabe. Nem sabe. Você vai ter que fazer um trabalho de descobrir. Como se você fosse montar o seu bonequinho do futuro. Você mesmo. Como que você se sentiria? Como que você gostaria de se sentir? Né? E também o terceiro ponto, não menos importante, que é a parte fisiológica, a parte do corpo. Lembra que eu falei no começo que a gente tem que trabalhar vários pontos? O nosso corpo, ele é um veículo de expressão do inconsciente também, tá? Então, como você cuida desse corpo, impacta totalmente em como você se sente, né? Tanto que pessoas que começam a fazer atividade física, começam a praticar uma dança, começam a praticar alongamento, elas sentem uma melhora da ansiedade, né? A atividade física em si, ela não trata 100% a ansiedade, mas ela tem um impacto gigantesco no processo, porque a gente está falando sobre a parte química do corpo, né? Sobre os benefícios químicos que isso traz. Fora que auxilia no processo de desestressar, e quanto menos o corpo está estressado,
mais ele consegue se regenerar, mais a gente tem energia posta pra gente usar para as coisas boas, para ser criativo, para trabalhar, para realizar sonhos, para pensar bem. Então é fundamental ter uma atividade física e não precisa ser. Quando a gente fala de atividade física, a pessoa já pensa, eu vou ter que suar, eu vou ter que sentir dor. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, pode ser criatividade. Vai para criatividade, busca algo que você goste, pode ser uma luta, pode ser, sei lá, tênis, não sei, tá? Aí você tem que fazer. O importante é fazer. Principalmente se for algo que você gosta, porque aí vai te dar ainda uma certa satisfação, né? No sentir. Também, obviamente, não vou deixar de dizer, para cuidar da alimentação, né? De você procurar saber como que você está se alimentando, como que está seu corpo, se ele está precisando de vitamina ou não. E a verdade é que a gente não foi ensinado que a gente tem que se cuidar assim, né? Às vezes você acredita que o seu problema é só a ansiedade. E na verdade, talvez você não aprendeu que você tem que se cuidar como se você fosse a pessoa mais importante do mundo para você mesmo. Porque você é. Às vezes você está esperando que alguém faça por você, ou você não está esperando, mas não aprendeu o que tem que fazer por você. Né? Porque talvez viveu um meio onde era natural não se cuidar. Talvez você esteja numa família que não pratica atividade física, que não cuida da alimentação. E você cresceu acreditando que isso tá tudo certo. Só que isso está colaborando para que você não atinja a sua melhor versão, para que você não se sinta bem, tá? E fisiologicamente ainda falando, tem uma questão muito importante que é a postura. Já existem estudos mostrando que a nossa postura, né, ou como a gente se posiciona, o corpo e tal, isso impacta no como a gente se sente. E você vai... vocês lembram, vou entrar numa coisa engraçada, mas vocês lembram os emos? Era aquela coisa encolhida, caída, né? E você vai ver que pessoas que têm depressão, ansiedade, às vezes a postura dela tá meio caidinha, o ombro tá caído pra frente, né? O rosto às vezes fica com aquela expressão de tristeza, né? De piedade ou de braveza. A postura fica, né? Frouxa, fica capenga. E os estudos mostram que a pessoa que ela começa a corrigir a postura, que ela começa a se gesticular, que ela ergue a cabeça, não é empinar nariz, não é arrogância, mas é você entrar em contato com uma versão sua de coragem, de determinação, de firmeza e expressar isso no corpo. Ajeita a sua postura, coloca a mão na cintura, se posiciona de uma forma confiante para você ver, em 5 minutos você vai estar se sentindo diferente. Porque existe algo chamado memória das células. E a célula sabe que quando você está bem, você fica mais relaxado. Que quando você está confiante, a sua postura muda, a sua expressão facial muda. As suas células sabem disso. Né? As células correspondem muito a gente, né, galera? Tem dia que você pode acordar assim, ó, descabelado, pijama furado. Se você estiver bem por dentro, você vai no espelho e falar, nossa, tá tudo certo. E tem dia que você tá tão mal por dentro, você pode usar sua melhor roupa, fazer todos os esquemas de beleza que você quiser, você vai olhar pro espelho e não vai estar legal. Parece que as células ficam tristes junto, a nossa cara vai, o corpo vai, tudo vai. O cabelo, né, fica tudo estranho. Porque a gente não é só o corpo, ou só a mente, ou só a emoção, ou só a ansiedade. A gente é um conjunto. Nós somos um conjunto. E é triste porque, assim, hoje a nossa medicina, por exemplo, agora já está sendo discutido, mas não tem cada médico para cada órgão, né? E a gente é meio que tratado de uma forma isolada, mas nós somos um organismo só. Nós somos um organismo só. É por isso que se você foi só no psiquiatra para tomar remédio e não tá curando a sua ansiedade, não tá tratando a sua ansiedade, é porque você não é só química.
Você tem a sua parte psicológica, tem a sua parte emocional, tem a estrutura interna, né, de como você se desenvolveu na família que você tá, na cultura que você tá, as crenças que você tem sobre você mesmo, o que você acredita sobre você, tá? Então, é importante a gente começar a olhar pra gente como um todo, não como uma parte, pra gente conseguir cuidar disso e cuidar da postura, porque a postura também, ela vai ajudar muito nesse processo, tá bom? Vocês têm dúvidas? Deixa eu ver, alguém escreveu algo. E na maioria das vezes, quando tratamos um ponto, melhoramos todos os outros. É possível, José, é possível. Se acertar o ponto, né? É possível. Inclusive, com a hipnose a gente faz muito isso, né, José? Porque tem pessoas que às vezes já tá fazendo uma atividade física, já tá tomando uma medicação, já tá fazendo o que precisa ser feito, se alimentando bem e ainda não conseguiu. Porque às vezes faltou um ponto, que é o ponto emocional, né? E às vezes quando a gente trata o ponto emocional, e é interessante porque às vezes o ponto tá relacionado com merecimento. Me veio isso agora, merecimento. Porque por que uma pessoa se cuida, faz uma atividade física, come bem, cuida do emocional, cuida do psicológico, se elogia, se permite viver coisas legais, acredita que vai dar certo, é criativa na hora de improvisar. Tá sem som, gente? Aqui o Carlos falou pra mim que tá sem som. Alguém me avisa aí. Por gentileza. Tá sem som? Ainda tá mudo? Se alguém puder me dar um feedback, eu aceito. Carlos, aumenta aí. Tá não, né? Eu acho que o Carlos deixou o celular dele no mudo. Tudo bem, depois ele vai descobrir depois, ele aumenta, depois ele assiste lá no YouTube. Então, por que uma pessoa se cuida? Porque ela se sente merecedora do melhor, não é? Não, eu mereço ficar com o corpo disposto, saudável, eu mereço ficar mais bonito, mais bonita, eu mereço receber mais, prosperar, eu mereço viver coisas extraordinárias, eu mereço um relacionamento extraordinário, eu mereço construir algo com a minha família legal, eu mereço. Ela se sente merecedora, a autoestima tá boa. E são essas pessoas que a gente gosta, que a gente quer estar por perto, não é verdade? Então, se você tem muita gente que tem medo de ficar só e não percebe que quando você não se gosta, quando você se abandona, é aí que você se sente só. E aí começa a vir a ansiedade, né? Porque você espera que essa segurança venha de fora de alguma maneira. Mas essa segurança interna que algumas pessoas têm, ela vem de você estar com esse comprometimento com você mesmo. E quando você tem esse comprometimento, você começa a fazer o que precisa ser feito e sem pressa, sem interromper pessoas. Olha, um sintoma de ansiedade muito comum, né? Tem gente que não espera nenhuma frase acabar, acha que já sabe, interrompe o outro falando. É tão ruim quando uma frase não termina como a gente periquito. Não é? Então, comece a rever os seus comportamentos, o seu pensamento. Comece a descobrir quem você quer ser e treinar essa coisa de você ser a pessoa mais importante da sua vida, porque aí você começa a se comprometer com você mesmo. Porque quando você não se ama, quando você não se sente merecedor, quando você tem feridas emocionais, você começa a direcionar sua energia todos os dias para fora, para um relacionamento, para os filhos, para casa, para o trabalho, para um sonho, para um negócio, para todo mundo. E você?
porque tá esperando algo em troca. No fundo, tá esperando algo em troca. Me perguntaram esses dias assim, Bárbara, eu ajudo todo mundo. Eu queria ser filtro, mas eu não consigo. Eu sou esponja. Eu absorvo. Eu consigo ajudar todo mundo. As pessoas vêm, conversam comigo, saem se sentindo bem e no fim eu tô sempre mal. Por quê? Por que você quer que todo mundo se sinta bem, mesmo que isso custe para você? Então você tem que se priorizar. Você tem que começar a fazer por você, se colocar em primeiro lugar. Não é egoísmo, é sabedoria, tá? Porque se você não tá bem, você não vai conseguir entregar o melhor para as pessoas. É sabedoria. É você se priorizar e aí você estando bem, naturalmente você já é um exemplo. As pessoas querem ficar perto de você, as pessoas querem saber o que você faz, as pessoas sentem paz na sua presença e você fica magnético. Você sabe disso porque você conhece alguém assim. Você conhece pessoas que não sofrem com transtorno de ansiedade e elas são magnéticas, elas têm algo que a gente não sabe explicar. Elas são alegres, são dispostas, estão sempre se renovando, são sempre mudando, né? Por quê? Porque ela tá se priorizando, ela tá se cuidando e cuidando de todos esses pontos, tá bom? Não tem... Carlos, não é burrice ajudar as pessoas, não, pelo amor de Deus. A gente tem sim que ajudar as pessoas, claro, claro. A questão é que essa pessoa me disse que ajudava os outros, mas ela acabava ficando mal no fim. Então a pessoa mais importante que ela tinha que ajudar era ela mesma. Isso não é burrice. É porque você aprendeu isso, essa pessoa aprendeu isso de alguma forma ao longo da vida. Aprendeu com alguém, às vezes viu alguém fazendo e replicou, né? Não é burrice. É aprendizagem. Aprendizagem não tem isso de burrice, não, tá? Já começa consertando esse pensamento. Se coloca na postura de aprendiz para que você se sinta bem. Ao invés de pensar que você é burro, pensa, poxa, olha, uma oportunidade de eu crescer, de eu melhorar. É uma oportunidade de eu me libertar de um transtorno de ansiedade e construir o eu do futuro. O que você quer para sua vida? Mas tem que depender de você. Você que tem que estar compromissado. Você tem que fazer por você mesmo. Tá bom? Teve uma outra live também, quando a gente tocou no assunto de ansiedade, que a pessoa falou que estava num relacionamento com um narcisista. Então eu quero aproveitar para comentar sobre isso, porque é um assunto delicado, tá? Mas por que uma pessoa acaba num relacionamento tóxico, abusivo, num relacionamento com um narcisista, talvez, né? A gente não pode afirmar que é. Mas por que uma pessoa se mantém ali, né? Porque provavelmente não tem autoconhecimento, não sabe o que é, não sabe o que quer e provavelmente sofre de baixa autoestima. Porque as pessoas que sabem o que elas querem e têm autoestima, elas percebem rápido os sinais e elas saem. Não é o que eu quero. E ela vai embora mesmo. Não. E consegue ser firme. Não é o que eu quero e pronto. Né? Agora, uma pessoa que tem baixa autoestima e que ela acredita que não vai conseguir nada melhor na vida dela, que ela acredita que ela não tem capacidade, entenda, é só uma crença. Os seus pensamentos te enganam. Você já teve pesadelo? Quando você acorda com pesadelo, às vezes você acorda até respirando rápido, né, com aquele mal-estar. Não foi uma enganação? Não estava acontecendo de fato o pesadelo, né? Mas você imaginou, você visualizou, seu corpo sentiu e levou como real, mas não foi. Então, o que vocês pensam, às vezes o nosso pensamento engana a gente, as emoções, tá? Então, começa a pensar de uma maneira melhor. E aí, você, buscando resgatar a sua autoestima, e que não que seja culpa, tá? De quem tá em relacionamento tóxico, porque provavelmente teve problemas familiares, né? Não desenvolveu autoestima no processo. Não é culpa de ninguém. A questão é,
você entender onde você está e principalmente saber para onde você quer ir. Estou com ansiedade. Ninguém é ansioso, ninguém nasceu ansioso. Ansiedade é um estado. Estou ansioso, quero ser uma pessoa X. E aí o X é você que tem que escolher. É você que tem que seguir o seu coração, aquilo que você acha que é bom para você. E não precisa ser algo determinado, tá? Pode ser algo que você vai ajustando no processo. Ajuste no processo. Então, talvez hoje você fale assim, estou ansioso e quero ser uma pessoa calma. E aí, quando você tá treinando para ser uma pessoa calma, você tá, nossa, essa pessoa aqui é calma, ela respira. Essa aqui fala devagar, vou treinar a falar devagar. Essa pessoa que ela põe música relaxante antes de dormir, vou fazer também. Você vai aprendendo a ser calmo, é um processo. Quando você chega no meio do processo, você percebe assim, ó, eu quero ser calmo, mas eu também quero ser divertido. Você pode ir calibrando, pode ir ajustando, tá bom? Onde eu resgato onde a autoestima, Carlos? No comecinho da live eu já falei bastante coisa importante. Vale rever, tá? Eu vou deixar salvo aqui e depois vai pro YouTube. E se você não consegue sozinho, novamente, a terapia é um atalho, porque a gente consegue tratar de forma mais rápida, mas você pode buscar o terapeuta que você sentir confiança. Quando vocês forem buscar terapia, muito importante isso. Não adianta você tentar fazer terapia com uma pessoa que você não foi com a cara dela. Não faz sentido nenhum, tá? Vamos lembrar que todo profissional, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja hipnoterapeuta, todas as profissões são humanos. Nós temos que buscar alguém que a gente se sinta à vontade, que a gente sinta confiança, que a gente sinta empatia, né? Tem gente que prefere um tratamento mais rápido, tem gente que prefere um tratamento mais gradual, tem gente que prefere um tratamento de choque, tem gente que precisa de muita empatia. Então você tem que buscar um profissional que você se identifique com ele, né? Eu já tive uma psicóloga que ela limpava o esmalte da unha enquanto eu falava. E eu sentia que ela não estava interessada, né? Eu fiquei triste na época. Hoje eu faço um acompanhamento com uma psicanalista. Eu escolhi a psicanálise porque eu já faço auto-hipnose. Mas a minha psicanalista é uma gracinha, ela é maravilhosa, né? Então, você tem que escolher alguém que você goste. Porque se você sente que não tá legal, que não tá saindo do lugar, não adianta você ficar ali tentando, né? Como é que o pessoal fala? Dando soco em ponta de faca, murro em ponta de faca, algo assim. Então, busque alguém que você sinta afinidade. A contagem, para não perder a calma. Olha, ao invés de fazer contagem para não perder a calma, queira aprender a como criar a calma. É mais interessante, tá bom? Como manter a calma. O problema aí é a pulsão no sofrimento. O ser humano gosta disso. Na verdade, Alex, o ser humano foge da dor, tá? A maioria. Não é que ele gosta do sofrimento, não. A gente não gosta, não. A gente tem tendência a fugir da dor. O problema é que as pessoas, ou elas estão esperando o prazer, só que ela não entende que ela mesma tem que ir atrás disso, fazer acontecer. Então ela espera que o outro traga. Ou ela tem uma dependência emocional, tá bom? Aí tem que tratar, certo? Então, gente, a gente passou por vários pontos aqui, né? Fisiologia, processo mental, sintomas, como o cérebro funciona. Foi uma live muito rica. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma com vocês, que vocês consigam olhar para vocês de uma forma diferente, mais empática, porque a ansiedade não é brincadeira, não é frescura. Para quem não sabe, eu já tive síndrome do pânico, né? Eu não conseguia, às vezes, sair pela porta da casa para ir comprar um pão que eu travava, né? E eu decidi que eu ia estudar até
eu encontrar um jeito. E eu consegui, né? Eu fiz auto-hipnose, eu estudei com pessoas maravilhosas e hoje eu não tenho pânico mais. Eu consigo fazer todas as coisas que eu não consegui, eu consigo fazer. E é interessante, porque nem parece que eu sou a mesma pessoa, tá? É possível, tá? E se você acha que não, estuda um pouquinho de neuroplasticidade, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade de adaptação fantástica. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é O Cérebro que se Transforma. Eu vou fechar com chave de ouro contando a história desse livro. Uma das histórias que está no livro. Tinha um rapaz que ele teve um AVC. E esse AVC, ele causou um dano muito grande no cérebro, a ponto de que o cara não conseguia se movimentar mais, né? Porque danificou a parte motora do cérebro. Só que o filho desse rapaz adorava estudar sobre neuroplasticidade, apesar de na época não ser levado tão a sério. E ele chegou no pai e falou: pai, você quer melhorar? Só que você tem que fazer tudo que eu falar que você tem que fazer. E o pai topou. E aí o filho começou a fazer o pai, sabe aquele Karate Kid de põe o pai para lavar a louça, para um lado, para o outro. O pai às vezes ia lá fora pegar o jornal e ia engatinhando, porque não conseguia andar. Os vizinhos, as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, acharam um absurdo. Imagina, olha o pai sendo humilhado. Só que o filho sabia que o cérebro precisa ser treinado para aquilo que se quer, tá? E um tempo passou. E de repente esse rapaz que tinha tido AVC com um dano muito grande na parte motora do cérebro, esse rapaz voltou a viver normalmente, a dar aula, a andar, a fazer tudo normalmente. E todo mundo ficou impressionado, porque imagina só, né? Ninguém entendeu o que aconteceu. 4 anos depois, esse rapaz foi subir o Everest, aí ele teve um infarto e veio a falecer. Quando ele faleceu, foram estudar o cérebro dele, porque queriam entender como que ele tinha tido um AVC. Aparentemente era algo muito complicado, muito delicado, e ele conseguiu voltar a fazer tudo o que fazia antes. Quando os médicos fatiaram o cérebro e foram olhar o dano que a AVC tinha causado, eles ficaram impressionados, porque era um dano gigantesco. E eles ficaram olhando um para a cara do outro de como que esse rapaz voltou a fazer tudo o que fazia. Porque o cérebro, ele consegue pegar uma função de uma parte e colocar para outra. Entendam uma coisa, gente, o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele tá o tempo inteiro querendo que você sobreviva, querendo que você viva bem. Então, o tempo inteiro, o seu instinto está querendo que você chegue à sua melhor versão. Só que, às vezes, ele automatiza algumas coisas, né? Pelo impacto emocional que teve, pela velocidade, pela repetição, ele aprende. E aí, a gente precisa ressignificar algumas coisas, porque essas amígdalas cerebrais ficam meio sensibilizadas, então tem que dessensibilizar. Mas é possível tratar a ansiedade, não é só com medicamento, o medicamento auxilia no processo, tem que tratar as raízes e principalmente saber o que você quer, quem você quer ser, o que você quer pensar, o que você quer sentir, como que você vai cuidar do seu corpo, quem você quer ser num geral, tá bom? Então eu espero que... Eu sei que quem assistiu essa live, quem assistir, a mente vai criar um movimento. Não tem como. Depois que ela se expande, ela não volta mais atrás. Mas eu espero que você consiga se comprometer com você, porque tem uma vida extraordinária te esperando. E você merece viver uma vida, no mínimo, digna de se viver. Tá bom? Muito obrigada, muita paz para todos vocês. Um beijo e até a próxima.